Ok. Então, nós estamos nesse curso, né, de pais conselheiros, Igreja Comunidade de Pais Conselheiros. Nós já vimos 3 aulas, idolatria e adoração, e uma abordagem diferente para extrairmos o interior do coração. Depois falamos sobre as idades e estágios do desenvolvimento. Na última aula falamos sobre os pais envolvidos, e hoje falaremos sobre os princípios e aplicações. Vamos fazer uma revisão da aula 1, 2 e 3? Então, na aula 1, nós tratamos sobre a questão da adoração, da idolatria e da adoração, sendo que a adoração era o propósito da criação, a idolatria veio com a queda, e a adoração é um projeto redentivo e que se estenderá por toda a eternidade na consumação de todas as coisas. O comportamento externo nem sempre demonstra o interior, né? Às vezes o comportamento pode demonstrar algo que realmente está no interior, às vezes não. Então nós precisamos entrar no mundo, nas experiências das crianças, para melhor conhecermos o que se passa no coração delas, para aplicarmos o evangelho bíblico, né? Porque se a gente não entrar no mundo delas, não andar com elas, não entendermos o que se passa no contexto delas, nós não teremos condições de extrair o que se passa no coração. Eu cheguei agora na fase de conversar com os meus filhos sobre essa questão, pelo menos o Otávio, sobre essa questão da questão do sexo, né? A partir de amanhã, vou começar a sondar com ele sobre as percepções dele em relação a isso. Com certeza, ele com 12 anos tem essas percepções. Agora chegou a hora de eu entrar para melhor orientar, né? Porque se eu não orientar, biblicamente falando, o mundo vai orientar, não é isso? As crianças interpretam a vida e as experiências, então elas precisam de orientação dos pais para que ela interprete tudo isso com base numa cosmovisão redentora. Compreender os desafios e desenvolvimentos nós precisamos compreender os desafios de desenvolvimento para identificar imaturidade ou precocidade em todos os sentidos. E aí ajudá-las a descobrir a identidade em Cristo Jesus, quem Deus as moldou para ser, né? Então nós trabalhamos isso na primeira aula. Na segunda aula, nós trabalhamos sobre os idades e estágios do desenvolvimento, né? E na terceira aula nós trabalhamos sobre os pais envolvidos, as armadilhas do dia a dia, as agitações, pais que são consumidos pela vida profissional e pelos movimentos intermináveis na internet. Então, os pais são os que precisam de ajuda para saber como navegar na luta com seus filhos. Porque, às vezes, os pais estão mais perdidos que os próprios filhos. Às vezes, os pais não têm força para cuidar dos filhos porque eles mesmos estão, vamos dizer, fracos na fé. E essa fraqueza diminui drasticamente a nossa condição de ajudar os nossos filhos. Eu diria que a causa do fracasso da criação de filhos cristãos a causa do fracasso se dá principalmente por conta da fraqueza espiritual dos pais, né? Os pais não têm força, porque a fraqueza. Então, a graça do Senhor pode agir para restaurar os pais, para que eles possam melhor instruir os seus filhos na presença de Deus. Vamos lá, então. Hoje nós vamos falar sobre os princípios e aplicações. Bom, a maior tentação para os pais é depender das próprias capacitações e inclinações naturais, seja para amar os filhos ou para aconselhar os filhos, né? É importante que tenhamos inclinações naturais do ponto de vista capacidades de relacionamento, sim, mas nós sabemos que tudo isso é muito limitado.
Tudo isso é muito limitado, porque nós sabemos que, do ponto de vista espiritual, uma criança e um adolescente jamais poderão ser contemplados com as nossas capacidades naturais. Quando eu digo capacidades naturais, eu digo, por exemplo, você pega o seu filho e vai fazer uma caminhada num parque da cidade, né? E ali você desenvolve uma amizade com o seu filho. Bom, isso é uma capacidade natural que todo ser humano desenvolve. Mas essa capacidade natural de se envolver com os filhos, e faz parte até da tese desse livro, né, Construindo Pontes, por si só, essa capacidade de criar links, criar laços, não vão ser suficientes para que você consiga extrair o que há no coração deles. Tá? Então, nós precisamos contar principalmente com a sabedoria divina, revelada na palavra, seja escrita, a palavra encarnada, Jesus Cristo, e a palavra pregada, né? Que na ação do Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então a gente precisa de duas coisas, nós precisamos depender da palavra, nós precisamos depender do Espírito Santo. João 14, 26 diz que quando o Pai enviar o encorajador, o Espírito Santo, como meu representante, ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar tudo que eu lhes disse. Aqui é a versão NVT. Tá ok? Então vamos depender da palavra, vamos depender do Espírito Santo. As qualidades dos conselheiros, né? Então, depois que a gente depende da palavra do Espírito Santo de Deus, consequentemente, em decorrência da palavra e da ação do Espírito Santo de Deus, nós podemos e devemos criar conexões, né, com os nossos filhos, aprendendo sobre o mundo deles, sobre a cultura deles, as experiências que eles vivem, né? E, de certa forma, a gente vai se deparar com distrações, com comportamentos que vão expressar o coração ou com comportamentos que vão camuflar o coração. Então, a gente vai passar por tudo isso. E é importante que a gente trabalhe o evangelho exortando em amor, né? Geralmente, diante do sarcasmo, diante da rebeldia, nós somos brutos. Quem nunca, né? Então, a gentileza precisa ser um ato que a gente deve exercer, deve aprender a exercer. Às vezes eu me pego assim, irmãos. Os meninos, meus dois galeguinhos, são super sarcásticos. Às vezes eu estou falando sério, eles estão brincando. Aí eu digo, eu olho para eles e falo assim, para de molecagem, que agora eu não estou com brincadeira. É. E às vezes eu me pego também sendo um pouco grosso. E aí eu paro e digo, meu Deus, me ajuda, né? Me ajuda. Que eu busque respostas brandas no processo. E aí você tem que se arrepender, né? E parar, refletir, se arrepender diante do Senhor e voltar tudo de novo. E às vezes quando a gente volta de novo, querendo ser mais atencioso, mais gentil, aí no início eles dão aquela puxada, né? Não, agora o senhor quer ser gentil? Aí ficam emburrados. Mas criança é criança. Logo depois elas esquecem, te abraçam, te beijam. Mas é importante que a gente crie esse ambiente, né, que dependamos da palavra do Espírito Santo e, através disso, desenvolvamos no fruto do Espírito, né, essa capacidade, tá, de lidar com longanimidade. Gálatas capítulo 5 fala sobre isso. Gálatas fala, capítulo 2, sobre a justificação pela fé. Que
dentro do contexto de Gálatas, está combatendo os judaizantes, né, que estavam ensinando novamente, que estavam levando aquele povo que já conhecia a graça a se enredar novamente para os rudimentos fracos da antiga aliança, de querer passar pela circuncisão para ser aceito por Deus. E Paulo vem e diz, olha, só pela justiça de Cristo. Agora, aí no capítulo 5 ele vem e dá um rebote e diz, olha, mas cuidado, não é porque vocês estão debaixo dessa justiça, debaixo dessa graça, debaixo dessa fé, que vocês vão poder fazer da vida como vocês bem entendem. Cuidado para vocês não lidarem com a graça de forma licenciosa. Aí ele vem trabalhando, né, as obras da carne e o fruto do Espírito. Então, nós precisamos muito desenvolver os frutos, o fruto do Espírito, para desempenharmos no dia a dia um relacionamento firme, mas amoroso, né? Uma habilidade de não deixar o ambiente com aquela carga pesada, né? Às vezes a gente chega cansado em casa, às vezes a gente está com problemas, né? E a gente acaba descontando nos filhos. Marido e mulher às vezes brigam e às vezes descontam nos filhos, né? Marido e mulher às vezes não estão bem sexualmente, desconta nos filhos, principalmente o homem, principalmente o homem, né? Se não está bem sexualmente com a esposa, ou seja, se ele não conseguiu tudo o que ele queria com a esposa naquela semana, geralmente os filhos vão receber os impactos disso. Por isso que a gente precisa buscar estar bem, pela graça do Senhor, com o próprio Deus, com a nossa esposa, com o nosso cônjuge, e, consequentemente, as coisas vão fluir mais calmamente para o lado dos filhos. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém deseja participar? Não? Vamos lá. Formas práticas de demonstrar o amor. O amor é um fruto do Espírito, né? Gálatas 5. Vamos lá. Não adianta a gente encher os nossos filhos de instruções. Tem que ser um passo de cada vez, né? É necessário que eles façam perguntas. Quando você instrui de forma demasiada, as crianças acabam se apressando, pulando etapas, e às vezes se esquecem daquilo que a gente pediu, né? Essas instruções precisam ser simples e claras. Às vezes o que a gente está pedindo para os nossos filhos é algo simples e claro para nós, mas para eles não está sendo tão simples e tão claro, né? E a gente precisa se certificar se o que a gente está passando para eles, eles estão conseguindo compreender, né? Porque tem situações que nem mesmo o adulto consegue compreender, irmãos. Nem um adulto, e ainda mais uma criança. E os adolescentes, às vezes a gente pensa que por, pelo poder argumentativo que eles possuem, às vezes a gente se engana achando que eles são super cabeça. Não, meu filho já é uma pessoa madura. Meu irmão, não se iluda. Não se iluda com isso. Não se iluda. Quando a gente chega perto dos 20 anos de casado, a gente descobre que o quanto que a gente era imaturo com 25, o quanto que a gente era imaturo nos 5 primeiros anos de casamento, o quanto que a gente era imaturo aos 10 anos de casamento, o quanto éramos imaturos com 15 anos de casamento. E é assim sucessivamente. Agora, você imagine achar que uma criança, pelo fato de ter um poder argumentativo,
por achar que ela conversa conosco assim, quase que como um adulto, achar que essa criança tem maturidade suficiente. Não tem, irmãos. Não tem. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então tá bom. Como diz lá, né? Nenhuma saudação. Ai, Deus é mesmo. Então, nós precisamos desenvolver atividades com as crianças, gastar tempo com elas. E essas atividades precisam ser gastas com elas, mas antes delas, precisam ser gastas com o, o com, no caso, com a mãe delas, ou com o pai delas, se alguém estiver aqui, é, se for uma mulher que estiver aqui. Né? É necessário que a gente desenvolva atividades juntos. Lembra que o título dos pais conselheiros aqui desse curso é Construindo Pontes. A lição de hoje fala que nós precisamos depender da palavra e do Espírito Santo. E utilizando o fruto do Espírito de Gálatas 5, a gente vai desempenhando a proximidade e formas práticas de demonstrar o amor. Não é só dizendo eu te amo. Pelo contrário. Se o seu filho vai abrir alguma coisa para você, se ele for abrir alguma coisa para você do coração dele, pode ter certeza, ele não vai abrir nada do coração dele se ele identificar que o seu discurso do amor é somente uma declaração externa. Mas se o seu filho te ver se doando para o pai ou a mãe dele, se ele vir você se doando para ele, num amor redentivo que expressa Cristo Jesus e a igreja, essas formas práticas de demonstrar o amor, hora ou outra, vai despertar neles o desejo deles confessarem alguma coisa para você. E aí, descobrindo o que há no coração deles, vocês poderão aconselhar e aplicar o Evangelho. Nós precisamos fazer perguntas abertas sempre que possível. É uma forma prática de demonstrar o amor. Amanhã chegou a hora de eu fazer uma pergunta aberta para o Otávio. Filho, você já sabe o que, que significa isso, o que significa aquilo? E não estou preparado para ouvir o que ele tem para falar. Ninguém está preparado. Mas eu preciso também, dentro desse processo da proximidade, fazer perguntas abertas. E essas perguntas honestas que nós fazemos, baseado no amor, estimulam uma explicação da parte deles. E estimula também uma explicação da tua parte. Porque ele vai dizer uma coisa, geralmente o que ele vai trazer é distorcido, e a gente vai ter oportunidade de trabalhar da forma correta com eles. Bom, isso tudo tem que ser de forma descontraída, de forma dialogal, porque a gente quer graça para nós queremos muita graça para nós, mas a gente quer o rigor do legalismo para os nossos filhos. Jamais nós conseguiríamos receber de bom grado a mesma medida que às vezes nós entregamos para os nossos filhos. Já pensou se nós tivéssemos um Deus que agisse conosco de forma bruta, arrogante, que ouvisse as nossas confissões e logo dissesse para nós: você é um vagabundo, você não presta, você é isso, você é aquilo, aquilo, aquilo outro. Embora Deus não seja aquele amiguinho que passa a mão na nossa cabeça com tudo que a gente quer fazer, ele é um Deus justo, ele nos ouve. Ele nos ouve.
com muita longanimidade. Então nós precisamos aprender a conversar com os nossos filhos com longanimidade, com graça. Se a gente conversa logo chutando o pau da barraca, se você vier falar que você está aprontando isso, você vai, desde já, levar uma surra. Né? Então, e aí, enfim, aí o problema fica muito complexo. Ok? Alguém quer falar? É esse sentimento de pertencimento que as crianças às vezes precisam, né, pastor? Aqui no livro, ele cita o exemplo de um garoto chamado Bento, que ele é meio que aquele estereótipo de valentão da escola. E aí ele vai contando a história do Bento, né? Vai dizendo que o Bento é um menino que é valentão na escola, que é muito forte, mas que em casa ele gosta de brincar de dinossauro. Em casa ele brinca com brincadeiras de crianças. E aí vai mostrar o contexto da família dele. O pai e a mãe são divorciados, né? E o pai é alcoólatra e tal, e a mãe trabalha demais. Então, é importante a gente demonstrar para a criança esse sentimento de pertencimento, de que ali ele tem um aconchego, né? De que ali ele pode se achegar ali e pode confiar que ali ele vai ter suporte, ali ele vai ter o auxílio de alguém, né? Eu falo dos pais mesmo, porque, igual o senhor falou, se ele não sentir essa confiança, a primeira coisa que ele vai fazer é se fechar, né, para a gente. E automaticamente, quando ele encontrar alguém que de repente lá fora demonstra algum tipo de amizade, de confiança para ele, é bem provável que ele se abra com essa pessoa, né? E de repente essa pessoa ela não vai ter o conselho correto para dar para o nosso filho, né? Essa questão das más influências, às vezes as amizades, né, que eles têm lá fora vão influenciar muito, vão influenciar mais do que às vezes a amizade que a gente constrói com eles no dia a dia, né? Por isso que é importante, assim, eu penso que é importante eles se sentirem pertencentes a um lar, a uma família, para construir essa relação de confiança, né? Para que quando o negócio apertar, eles saberem que o primeiro que eles têm que confiar, não porque tem que confiar, mas porque foi construído essa relação de confiança, é os pais. São os pais, no caso, né? Exatamente. Alguém mais quer falar? Então, a última forma prática de demonstrar o amor é se oferecer para ajudar, né? Muito importante isso. Às vezes a criança apresenta uma dificuldade, né? Apresenta um desejo, sei lá, apresenta qualquer coisa, a gente tem que se oferecer. Meu filho, você quer ajuda, né? Encorajar, se oferecer para ajudar a melhorar a situação. É muito importante o encorajamento dos pais. E esse encorajamento é para que o caráter de Deus, o Deus Redentor, seja formado na vida delas, né? Não é um tipo de encorajamento que simplesmente quer levantar a autoestima das crianças. Não é isso do que o Evangelho trata. O Evangelho não está tratando disso, o Evangelho está tratando da necessidade de sermos mais parecidos com o Senhor. Então a gente precisa se disponibilizar. Eu tenho dois aqui. Quem tem mais de um filho sabe o que eu estou falando. Às vezes um fica malhando do outro. O bullying é uma coisa que acontece dentro de casa já. Né? Um malha o outro o tempo todo, e quando não, se pegam mesmo. Na pancada mesmo e tal. E daqui a pouco eu estou apartando briga e jogando um no quarto, outro no outro quarto. Né? Eu sempre falo, meus filhos, vocês precisam encorajar uns aos outros. Se vocês
não puderem encorajar uns aos outros, não se dirijam um ao outro dessa forma. Então a gente precisa aprender. Não adianta você chegar para o seu filho e chamar ele de burro, porque ele está com dificuldade de aprendizado, né? Não adianta você chegar para o seu filho e, e dizer palavras torpes no momento da ira, da raiva. Então, o nosso lar, embora não seja perfeito, tem que ser um local de encorajamento. Porque ninguém vai crescer, irmãos, em Cristo só levando pancada. Então não vai. Eu não estou querendo dizer que a gente tem que ter só mamãozinho com açúcar, melzinho na chupeta. Não. Estou dizendo que a gente precisa aprender a exortar em amor. Em amor. Porque certamente, se eles não virem isso, eles vão conseguir ter uma visão distorcida da graça. Uma visão distorcida do cristianismo, do evangelho. Conforme milhares de pessoas, milhões de pessoas viveram isso. Uma visão distorcida do evangelho. Do evangelho altamente uma vida cumpridora de imperativos. E o evangelho vai muito além de uma jornada de cumprimento de imperativos. Toda religião tem imperativos. Mas o evangelho tem alguma coisa chamada imitação. Nós imitamos a Cristo de forma graciosa. Ele nos dá condições para imitá-los, para imitá-lo. Olha que maravilha, né? Então é essa medida de graça que a gente precisa passar aos nossos filhos. Se você for legalista, ele vai crescer legalista e vai fazer tudo na sua frente para te satisfazer, mas por trás ele vai fazer tudo diferente. Por quê? Porque a visão legalista para todo mundo é insuportável. É insuportável. A pessoa não pratica não é porque não quer, às vezes é porque ela acha que não dá conta, né? Então, que tal a gente aplicar aos nossos filhos aquilo que o Senhor aplica em nós? Imagina um Deus implacável conosco, Senhor. Imagina a situação dessa. Deus é justo, mas não é esse tipo de justiça que pega a pessoa e derruba, não. Ele restaura os seus filhos. Ele disciplina, mas ele restaura. É isso que os nossos filhos precisam, irmãos. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Certo. Então, na aula de quarta-feira eu vou passar algumas atividades práticas para vocês desempenharem e com um roteiro, com um relatóriozinho, tá? Eu creio que vai ser uma, uma benção. Bom, eu vou permitir que mais uma pessoa entre aqui, mas eu estou praticamente encerrando a aula, tá? Bom, a aula vai ficar gravada. Eu vou encerrar aqui. E se alguém quiser comentar alguma coisa,